Aula de número 6, discipulado. Eu sou o professor Eduardo Maciel. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o alimento na palavra. Existe uma frase muito popular que diz que nós somos o que nós comemos. Nós parecemos com aquilo que nós ingerirmos. Se nós ingerirmos a palavra de Deus regularmente, os ensinamentos de Cristo farão com que eu e você possamos refletir a luz do Evangelho. As pessoas vão olhar para nós e vão ver Jesus. Porém, se nós não ingerirmos a palavra de Deus diariamente, as pessoas não vão conseguir ver Jesus em nós. Consequentemente, o mundo ele vai entrar em nós e nós seremos semelhantes ao mundo. Um discípulo de Jesus, ele precisa se alimentar da palavra. Quando nós ficamos um longo período sem uma alimentação regrada, sem tomar café da manhã, sem almoçar, sem jantar, nós enfraquecemos. Da mesma maneira, na vida espiritual. Se a gente ficar um dia sem ler a palavra, uma semana sem ler a palavra, um mês sem ler a palavra, a nossa vida espiritual ela fica comprometida. Aí nós estaremos suscetíveis aos grandes ataques do inferno e não teremos resistência para combatê-las. O salmista Davi, ele diz no Salmo 119, 103, como é saboroso se alimentar da palavra. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel na minha boca. Salmos 119, 103. Então, um discípulo de Cristo, ele não pode relaxar com a sua alimentação, porque se ele for bem nutrido, ele vai ter força suficiente até para nutrir outras pessoas. E no processo de discipulado, é extremamente necessário que você tenha uma boa nutrição para que você possa ensinar alguém. Você deve ter um bom conhecimento da palavra, você deve procurar conhecer o estado das suas ovelhas, a situação de cada ser humano, para poder ajudar essa pessoa nas situações contrárias da vida. Você deve ser semelhante ao mestre dos mestres, que é Jesus. E se você for para 1 de João, capítulo 3, versículo 2, sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de ver como ele é. Então eu me espelho em Jesus. Ele é o mestre dos mestres. Falando um pouquinho sobre separar um tempo para buscar ao Senhor, eu tenho aqui alguns conselhos. Primeiro, procure separar um tempo para estar em comunhão com Deus. É o que diz Isaías 56, ou melhor, 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Então, você precisa formar um hábito de conversar com Deus todos os dias. Em segundo lugar, marque um horário certo todos os dias. Muitos até recomendam que seja logo de manhã. Nas primeiras horas da manhã, você fazer o teu devocional. Eu não sei se você vai poder fazer de manhã, ou após o almoço, ou até mesmo à noite antes de dormir. Mas você deve marcar um horário todos os dias para buscar ao Senhor. Em terceiro lugar, procure se disciplinar, porque sem a disciplina não existe um hábito. Você só vai criar um hábito se você for disciplinado. Em quarto lugar, não deixe de ouvir Deus. Professor, como é que eu ouço Deus? Lendo a Bíblia, lendo a palavra, tendo revelações, ruminando as Escrituras, tendo experiências com Deus. Em sexto lugar, não faça jejum da palavra.
Você tem que fazer jejum dos alimentos, consagração, mas da palavra não. Esse cardápio ele nunca pode estar fora da nossa dieta. Em sétimo lugar, elimine todo o ruído que possa causar distração no seu momento com Deus. Procure desligar o celular, procure não atender o telefone, a campainha, procure um lugar sossegado. Em oitavo lugar, peça perdão pelas suas faltas, peça perdão pelos seus pecados. O salmista Davi dizia no Salmo 19:12, quem pode entender seus próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos. Existem tantos erros na minha vida que eu não consigo enxergar, mas se eu buscar a Deus, buscar a palavra, nos devocionais Deus irá me mostrar os erros. Em nono lugar, se possível, escolha um lugar secreto, reservado, para que você tenha um encontro com Deus. Em Mateus 6, capítulo 6, verso 6 diz, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E em último lugar, se for possível, procure tornar esse devocional num verdadeiro culto ao Senhor, com adoração, com quebrantamento, com confissões, com entrega, com intercessão, com petições, com júbilos e com gratidão. Ficamos por aqui. Essa foi a nossa aula de número 6 de discipulado. Fica conosco, ainda tem muito mais coisas. Deus te abençoe.